A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson e nesta aula eu vou ministrar a lição número 12, que tem como título A Sutileza da Espiritualidade Holística. Nós estamos estudando a revista CPAD, esta revista do terceiro trimestre do ano 2022, e agora na lição número 12 vamos falar sobre um tipo específico de um ataque contra a igreja, que é sobre a espiritualidade holística. Eu vou explicar o que é o holismo durante a aula, não se preocupe, a gente vai entrar aqui em detalhes, mas a ideia dessa aula aqui é buscar realmente a fonte, entender a fonte deste tipo de espiritualidade, e para isso nós temos que analisar um pouco das religiões orientais, como o budismo, o hinduísmo, o taoísmo, o shintoísmo. Então vou falar um pouco sobre essas religiões, a gente vai dar uma pincelada aqui sobre elas, para que nós possamos entender a fonte dessa espiritualidade holística. Vamos falar também sobre a nova era, e quais os impactos disso dentro da igreja. Essas filosofias, elas estão aí espalhadas pela sociedade, né? É um tipo de espiritualidade que não está vinculado a uma religião específica. É claro que as religiões que eu citei aqui, principalmente o hinduísmo e o budismo, elas praticam esse tipo de espiritualidade. No entanto, foi retirado dentro dessas religiões os principais pontos relacionados à busca pelo místico, pelo espiritual. Isso foi incorporado às outras religiões, à vida cotidiana das pessoas, independente da religião que ela pratica. Então, os defensores desse tipo de espiritualidade vai dizer assim, não, você pode ser evangélico e ao mesmo tempo você se conectar com a natureza, com o místico, com a alma universal, enfim, tem várias coisas aí que eles vão tratar com relação ao espiritual. Então nós vamos compreender a fonte desse tipo de espiritualidade e fazer um contraste com o cristianismo. A gente vai ver que, de fato, quem pratica qualquer tipo de espiritualidade relacionado a essas coisas místicas, ao holismo principalmente, a gente vai explicar aqui, não se preocupe, essas pessoas elas negam por completo o evangelho, elas negam as verdades do evangelho. E a gente vai fazer esse contraste e mostrar que o cristianismo é diferente, o evangelho é diferente, e a única forma de combater essas coisas é pregando o verdadeiro evangelho. Uma coisa que eu sempre falo aqui nas minhas aulas é: não adianta a gente querer entender todo tipo de ideologia e religião mundana. Não adianta a gente querer entender tudo. Vamos enlouquecer se a gente for entender tudo. É por isso que tem os especialistas nessas áreas. Eu vou indicar aqui alguns livros, aqui estou aqui com alguns livros que falam sobre religiões, estou com 2 livros aqui que eu vou indicar. E a gente consulta esses livros, procura entender a base, né, principalmente de religiões, de outras religiões e seitas, mas a gente não pode perder o foco, que é pregar o evangelho e entender de fato o evangelho, e através do evangelho a gente combate todas essas seitas, heresias e princípios por trás da espiritualidade holística, certo? Então convido você a assistir essa aula até o final, vídeo de destaque do EBD em Foco, muito profundo, bem completo, vou bem além da revista para que você possa realmente compreender esse assunto e não ficar somente na aula da EBD, mas ir além da EBD e viver isso aqui por completo, né? Você pode, né, não somente debater isso na EBD, mas em outros momentos, outros ensinos, é um conteúdo que vai te ajudar muito, tá? Eu convido você a assistir até o final. Antes de iniciar aqui o conteúdo da aula em si, quero só fazer alguns avisos rapidinho e muito importante, muito importante. É sobre o nosso contato do WhatsApp. Nós tivemos um problema no nosso número do WhatsApp. O nosso primeiro número, que é o número mais antigo do WhatsApp, é aquele 94 98409 2869, que é o número que está espalhado por tudo quanto é lugar aí do EBD em Foco, ele foi bloqueado no WhatsApp. Por que ele foi bloqueado? Porque quando chega na época de eleições, muitas pessoas usam o WhatsApp para mandar fake news, mensagens em massa, e o WhatsApp ele acaba bloqueando alguns números por causa disso. A gente não manda fake news, a gente não manda nada de política, a gente só posta os subsídios. Quem já entrou em contato conosco, qualquer conteúdo que a pessoa pede além do subsídio da lição, a gente não manda, sabe disso. Ah, manda a revista em PDF. Não, a gente não tem. Ah, irmão, eu queria uma dúvida sobre tal coisa assim, assim. Falou, irmão, infelizmente não está conectado ao assunto da lição e a gente não vai poder te ajudar agora. A gente foca na lição. O EBD em Foco é focado na lição. A gente tem esse nome, não é à toa. EBD em Foco, é Escola Bíblica Dominical em Foco. Então a gente sempre mandou o conteúdo das lições. Só que a gente tinha um sistema de resposta automática
e também muitos grupos, mais de 25 grupos, para mandar conteúdo gratuito. Então, acho que o WhatsApp interpretou mal o nosso negócio e acabou bloqueando o nosso número. Então, este número ficou apenas no Telegram. Então, a gente reativou ele no Telegram. Então, você pode entrar em contato nele pelo Telegram. Então, vou deixar o link aqui e você pode falar conosco pelo Telegram nesse número. Nós compramos um chip novo, colocamos no WhatsApp, com uma semana foi bloqueado de novo. Então, eu suspeitei que era a grande quantidade de grupos. Por esse motivo, a gente resolveu pausar o envio em massa nos grupos pelo número do WhatsApp. A gente deu uma pausa. Compramos mais um novo chip, que esse é o oficial. Então, para que ele não seja bloqueado, a gente não vai colocar ele em grupos e não vai usar sistema de resposta automática. Mas ele vai ser o nosso número oficial para você tirar dúvidas e entrar em contato conosco pedindo subsídios. Ah, se eu quero receber o subsídio. Então, quando você entra em contato conosco e a gente responde, o WhatsApp não vê nenhum problema. O problema do WhatsApp é quando a gente entra em contato com muitas pessoas que não têm nosso número salvo. Então, isso pode ser problemático. Então, esse é o número novo, 94 984 24 4120. 94 984 24 4120. Esse é o novo número do nosso WhatsApp, que nós vamos fazer de tudo para ele não ser bloqueado. Então você pode entrar em contato conosco por ele, tá certo? E nós vamos também disponibilizar os nossos subsídios no grupo do Telegram, na verdade no canal do Telegram. E você vai receber esse link também, está na descrição do vídeo. Você pode receber o link do Telegram pelo WhatsApp ou pelo próprio Telegram, ou procurar a gente aí no Telegram pedindo, enfim, o link do nosso canal de lá. Então a gente vai meio que diversificar o nosso atendimento e os nossos canais. WhatsApp, Telegram, o chat que tem no site, vai dar uma diversificada para você não ficar sem comunicar conosco, para não ter esse problema. A gente dependeu só do WhatsApp e quando deu problema a gente ficou sem comunicação. Então foi muito ruim isso aí. Peço perdão pela demora aqui na explicação, mas é porque realmente eu me preocupo muito com essa comunicação direta com quem acompanha o EBD em Foco. Quem acompanha sabe que isso é muito bom, ajuda em vários sentidos. Amém? Vamos lá, vamos para o conteúdo da nossa lição. Aqui na introdução, o escritor da revista, ele fala um pouco sobre o holismo, só que ele não entra muito em detalhes. Então eu fiz algumas anotações aqui, que é o seguinte: o holismo, tá, é um conceito filosófico associado à totalidade. Então não é algo relacionado diretamente à religião. Então, o holismo, um conceito filosófico, tem a ver com todo. A palavra grega holos, ou holos, significa todo, inteiro, conjunto, de forma que se apoia na teoria da compreensão integral, ou seja, o todo está em cada parte se encontra no todo. Isso aqui é uma definição que eu fiz uma pesquisa no Google, tá? Algo de confiança, não se preocupe. Então você pode dar uma pesquisada aí, dar uma lida, você vai encontrar mais ou menos nesse sentido. Então o holismo ele pode ser aplicado na medicina, na filosofia, na biologia. Então é um conceito filosófico bem amplo. Então o todo está na parte, a parte está no todo. No livro de apoio, o escritor da revista coloca assim, ó: o holismo basicamente diz que tudo na natureza e no universo estão interligados e que cada parte faz parte de um todo muito maior. Então, o holismo, né, de acordo com a definição aqui do livro de apoio, tá? Eu sempre uso o livro de apoio do pastor José Gonçalves, tá aqui dessa revista. Ele faz uma abordagem muito legal no livro de apoio, tá? Muito boa. E aí ele faz essa definição. Então, a natureza, o universo, nós, tudo está interligado. Não tem como separar uma coisa da outra. Ele dá até o exemplo do filme Avatar, tá? Um filme antigo, eu assisti Avatar, eu não lembro, mas tem mais de 10 anos, teria que assistir de novo. Mas eu lembro um detalhe final do filme Avatar, que eles precisam se conectar à natureza. Então eles têm um negócio que conecta na Terra, e aquilo ali, aquela conexão, mostra justamente essa ideia de que tudo está conectado. Nós estamos conectados à natureza, a natureza conectada a nós. Então o filme Avatar é bem interessante nesse sentido, e o conceito usado ali é justamente este conceito, tá? O conceito do panteísmo. Agora, o panteísmo já está mais vinculado à religião, tá? O panteísmo diz que tudo é Deus e Deus é tudo. Pan, tudo, tel, Deus.
Então Deus é o mundo e o mundo é Deus. Então, na visão panteísta, não existe um Deus separado que criou a natureza. Não. Tá? A própria natureza, ela, né, já é o próprio Deus. Está tudo interligado. Então, não tem como fazer essa separação. Então, a gente já começa a perceber aí que os defensores da espiritualidade holística, eles negam por completo essa fé em um Deus separado da humanidade, a parte da criação, um Deus pessoal, um Deus que se relaciona conosco. Então, se eles negam esse Deus, eles negam o Salvador. Então, o Evangelho por completo perde o seu efeito. Então, a gente já começa a perceber os problemas. Isso está no tópico 3 da nossa revista. O escritor da revista aqui, ele faz uma divisão muito boa. É bem interessante você observar essa divisão no tópico 3 e no tópico 4, que ele vai falar dessa, né, da negação do Deus pessoal, da negação de uma verdade factual, o problema do pecado e um Salvador pessoal. Então eles vão negar por completo tudo isso, porque não faz sentido crer num Deus fora parte da natureza de acordo com esse tipo de espiritualidade. Então, uma vez que a gente conceituou o que é o holismo, tá? Fique bem claro na sua mente, passe isso para os seus alunos da EBD, tá? Entendam isso. A gente vai entrar aqui no tópico 1 sobre o fenômeno religioso. Eu vou falar bem pouco aqui no tópico 1, porque eu acho que está muito bem explicado, e eu vou partir para a questão do misticismo, tópico 2.2. Eu vou falar das religiões que difundiram o misticismo, essa espiritualidade holística. Bem, aqui no tópico 1, fala sobre a questão da busca do sagrado, a necessidade que o ser humano tem de buscar a Deus. Já foi feito todo tipo de pesquisa e já foi meio que comprovado, a gente vê aí algumas coisas controversas e tal, mas foi comprovado que o ser humano tem dentro de si um desejo de buscar algo superior, de buscar algo a mais, de adorar a um Deus. Então isso foi percebido em todas as culturas, em todos os lugares, sempre, sempre, sempre. O ser humano quer adorar um Deus. Lá em Romanos, a gente vai aqui consultar o texto bíblico agora, Romanos, logo no início, o apóstolo Paulo, ele vai ali começar a construir os seus argumentos para falar do Evangelho no capítulo 3, mas no capítulo 2, a gente já observa o capítulo 1 e o capítulo 2, tá? Vamos ver aqui, ó. Capítulo 1, versículo 20, fala assim, ó: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Então aqui, Paulo começa a argumentar sobre aqueles que dizem assim, Deus não se revelou para mim. Não, Deus se revelou através da criação. Então, através da criação, Deus, né, já mostrou que ele existe. Aí no versículo 21 fala assim, porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Então, olha aqui o apóstolo Paulo fazendo uma análise da humanidade. Então, Deus se revela através da criação, eles olharam para a criação, mas não quiseram adorar a Deus. Adoraram a criatura em vez de adorar o Criador. Então, esse desejo de buscar o sagrado, de buscar algo a mais, algo espiritual, não foi levado para o caminho certo por causa do pecado, ou seja, não foi usado da maneira correta. O pecado conduziu isso da maneira errada por causa da corrupção do ser humano e começou-se a questão da idolatria, que é tratado aqui no tópico, para a gente não fugir aqui da revista, no tópico 1.2 e também no tópico 2.1, que fala do antigo paganismo. Então aqui ele cita os deuses adorados ali pelos filisteus, né, Baal, Azerá. Os vizinhos da nação de Israel tinham vários deuses e muitas vezes Israel se corrompeu com esses deuses. Os deuses do Egito, da Babilônia, enfim. Toda a humanidade estava voltada para adorar outros deuses e não o Deus verdadeiro.
E essa adoração a outros deuses não ficou restrito somente naquela época, nos tempos antigos, não. A adoração a outros deuses também é algo da atualidade. Muitas religiões oficiais dos dias de hoje adoram outros deuses e muitas pessoas também fazem isso no sentido de que, não, eu só estou fazendo um exercício de meditação, eu só estou fazendo algo aqui que não tem nada a ver com religião, é busca do eu espiritual, de me encontrar com a natureza. Então, esse tipo de comportamento, esse tipo de misticismo, também é um tipo de adoração a um outro Deus, porque nega o Deus verdadeiro. E é isso que a gente vai entrar aqui no tópico 2.2, o misticismo oriental. Depois a gente vai avançar para o tópico 3, reforçando as principais doutrinas cristãs. Dentro do tópico 2.2, o escritor da revista vai citar que a espiritualidade holística está na moda, já está fazendo parte da elite cultural, das universidades, das escolas, dos livros, dos filmes, das séries. Então, assim, permeou o mundo jaz no maligno. Eu tenho falado isso desde a primeira aula. O mundo jaz no maligno. E não tem nada que nós possamos fazer para acabar com isso. Nós só temos que pregar o evangelho e somente quando Jesus voltar é que vai acabar com toda essa bagunça. Então não adianta a gente querer agora resolver o problema do mundo. Não. Então assim, você vai pegar um livro para ler, naquele livro vai ter alguma coisa ali manchado pelo pecado. Às vezes é um livro bom, do autor bom, às vezes é um autor até cristão, mas o livro vai ter alguma coisa manchada pelo pecado. O pecado permeou. Você vai ouvir uma música, pode ser uma música secular ou uma música gospel, vai ter algo ali manchado pelo pecado. Não é que você vai parar de ouvir música, então eu não vou ouvir música nenhuma. Acho que a gente tem que fazer um filtro, tá? A gente tem que realmente fazer um filtro, mas é muito difícil você fazer um filtro 100%, filtrar 100%, falar, não, aqui só tem coisa boa. Porque até cantores evangélicos acabam fazendo músicas que tem algo pecaminoso nela. Então é bem difícil mesmo. Você vai assistir um filme, também vai estar lá, né, a manchinha do pecado lá naquele filme. Então, assim, é muito difícil você filtrar tudo e falar assim, não, vou assistir só coisas que tem a ver com as coisas de Deus. Não, isso não vai acontecer. Tá? Então, assim, não pare de assistir filme, não pare de ver série. Eu acho que a gente tem que passar realmente um filtro para tirar os excessos, mas vai estar presente, está impregnado. Eu assisti uma série, eu nem recomendo ela, que é uma série até um pouco violenta, mas uma série que eu gostei muito, e no final da série, aconteceu algo que eu fiquei assim, opa, eu já vi isso em algum lugar. No final da série, as pessoas que sobreviveram entraram, eu não vou lembrar exatamente o termo que foi usado na série, mas assim, elas se conectaram com a alma universal, com a luz do universo, entende? Meio que se transformaram em corpos de luz. Eles entraram nesse estado de conexão com o universo. Então, assim, os sobreviventes lá, né, teve meio que um julgamento, um grande juiz aparece, e esse juiz ele seria a personificação do próprio universo, da sabedoria máxima do universo, e ele julga a humanidade, né, as pessoas sobreviventes ali, e a partir desse julgamento ele permite que essas pessoas sejam conectadas no caso, ao universo como um todo e se tornam, enfim, um só com o universo. Eu realmente não estou lembrado exatamente o termo usado na série, mas a ideia foi essa. E quando eu vi isso, eu falei, opa, eu já vi isso em algum lugar. Né? E aí, eu lembrei, é claro, que eu estudei isso neste livro aqui, que é, né, O Guia de Seitas e Religiões, de Bruce Stan. É um excelente livro sobre religiões e seitas. Para mim, dos que eu li, é o melhor. E ele fala sobre o hinduísmo. E eu vou fazer aqui uma análise sobre o hinduísmo, o budismo e a nova era. Vou citar também o taoísmo, o shintoísmo, mas eu vou me aprofundar mais nesses dois, para que nós possamos entender que essa espiritualidade holística não veio do nada. Eu não entendi ainda o que é esse tipo de espiritualidade. Não se preocupe, vamos lá, eu vou explicar com detalhes. Primeiro, sobre o hinduísmo. Então, no hinduísmo, eu vou ler alguns trechos desse livro, viu? No hinduísmo, os deuses não são essenciais. Então, eles têm vários deuses, tem os 3 deuses principais ali, mas tem vários outros deuses que eles adoram.
Se você já assistiu algum filme que retrata a cultura hindu, ou até aquela novela, né, Caminho das Índias, você vai perceber que ali eles são muito religiosos, eles têm um sistema de casta, eles têm um sistema de adoração muito bem organizado, bem estruturado, que é a religião do hinduísmo. Só que apesar de terem vários deuses, os deuses em si não são importantes. A adoração a um deus específico é um dos caminhos que eles podem seguir para alcançar a união com a alma universal. Mas vamos lá. Tá? O que interessa para eles é conseguir libertar-se da matéria ou do mundo como o vemos. Olha só, o propósito do hinduísmo é que a pessoa possa trabalhar em cima de algumas atitudes, ações, algumas práticas religiosas, ou seja, boas obras no final das contas, para alcançar essa libertação final, libertar-se da matéria como vemos. A ideia é eliminar qualquer vínculo com o plano material de existência e compreender como que você se relaciona individual e pessoalmente com o todo espiritual. Olha só, a relação de você com o todo espiritual. Historicamente, os dois mantras do hinduísmo são: tudo é um e tudo é Deus. Olha só, relacionado ao que a gente está falando aqui, holismo. Né? Deus é tudo, tudo é Deus, tudo pensando no todo. Vamos entender um pouco mais alguns detalhes aqui do hinduísmo. Por que eu estou falando isso? Para a gente entender realmente os conceitos principais da espiritualidade holística. A roda da desfortuna. No meu outro vídeo eu falei um pouco sobre isso, eu acabei pronunciando errado. Né? Agora a pronúncia correta é essa, a roda da desfortuna. O que é a roda da desfortuna? É um ciclo de nascimento, morte, nascimento novamente, ou seja, reencarnação, onde a pessoa vai nascer e reencarnar várias vezes, e o propósito final é que ela possa se libertar dessa roda de desafortuna, desse ciclo. Esse ciclo é chamado de samsara. Eles também chamam de transmigração da alma. Então a questão da reencarnação não é somente do espiritismo. Tá? O hinduísmo também trabalha com a ideia de reencarnação, assim como o budismo e muitas outras religiões. Então o objetivo final do hinduísmo é libertar-se da roda da desfortuna por meio da união com a alma universal. Esse processo é chamado de moksha. Como isso acontece? Aí que entra a questão do karma. Você já ouviu falar de karma? Karma bom, karma ruim? Pois é, isso vem do hinduísmo. Se você já ouviu falar ou se você já usou essa palavra, saiba que ela vem do hinduísmo. Ah, isso é errado usar? Não sei se é errado, mas acho que não. Depende muito do que você está querendo dizer. Mas a ideia do karma, a lei do karma, não diz respeito às boas e más ações, como a gente fala karma bom e karma mal. Só que assim, tem muita coisa para que a pessoa possa acumular karma bom. Tá? Quanto melhor o karma que você puder produzir, mais chance você tem de conseguir libertar-se do pesadelo da reencarnação. Então no hinduísmo eles têm essa ideia de que você tem que produzir um karma bom para se libertar dessa reencarnação e um dia você se unir com a alma universal. Tá? Eles acreditam que existem duas almas, a alma individual e a alma universal. Então o propósito é você realmente trabalhar o karma, fazer algumas ações. Então o karma tem a ver com algumas ações relacionadas aqui às práticas do próprio hinduísmo, eu vou explicar daqui a pouco. E ao fazer isso, a sua alma individual vai se unir com a alma universal. O mesmo conceito aplicado na série que eu assisti. Tá, vamos lá. A questão do karma tem a ver com esse objetivo último. O objetivo último do hindu é alcançar o moksha, que é ficar livre do samsara, quando finalmente se une ao Brahma. O Brahma é justamente a realidade última, a alma universal. A ideia é essa, e o indivíduo pode escolher um ou muitos desses caminhos, com a esperança de quebrar o ciclo de nascimento e experimentar a liberdade final. Então tem vários caminhos que ele pode seguir. Não vou entrar em detalhes desses caminhos aqui, mas um dos caminhos é o caminho do conhecimento. Tá? O caminho do conhecimento é bem interessante. Por quê? Porque ele tem a ver com a pessoa trabalhar o seu conhecimento sobre o hinduísmo, sobre as práticas hindus,
Então, ele tem o estágio 1, que é o de estudante, ele vai ler alguns livros, o estágio 2, que é o chefe de família, o estágio 3, o estágio 4. Então, isso aqui tem a ver com gurus, que tem aquela pessoa que vai ensinar, que vai passar um conhecimento. Então, tem um guru que vai guiar aquela pessoa. Tá? E tem uma coisa bem interessante aqui que fala o seguinte, sobre a yoga. Eu não sei se fala yoga ou yoga. Algumas pessoas falam yoga, mas eu falo yoga porque não tem o acento, então para mim é som mais fechado. Então fala assim, a yoga fornece ao hindu o método para alcançar a liberdade. A postura da yoga, cabeça ereta, coluna reta e controle da respiração, permite que o hindu alcance a concentração suprema. O hindu, por intermédio do olhar fixamente alguns símbolos sagrados e do recitar certos sons sagrados, aproxima-se da união mística com o absoluto, a alma do mundo. Então, quem pensa que yoga é só um exercício de postura e de respiração, está muito enganado. É claro que isso pode ter tomado uma nova conotação. A gente pode abrir esse debate e perguntar se o crente pode ou não fazer yoga. Eu não sei se você que está me assistindo faz, já fez, enfim. Mas a ideia principal da yoga é justamente trabalhar essa questão do sagrado, do místico e se conectar com a alma do mundo. Essa conexão final com a alma universal, ela só acontece depois da morte, quando acaba esse ciclo. A pessoa acumulou muitos karmas bons, ela se reencarnou várias vezes, foi evoluindo e melhorando, até que chegar no ponto que ela não se reencarna mais. Então, ela consegue trabalhar isso e a yoga ajuda isso. Então, ela vai fazendo yoga e ela vai trabalhando mais esse caminho do conhecimento para se conectar à alma universal. Tá? Enfim, várias ideias aqui para que a pessoa possa chegar nessa libertação final. E nós entendemos o quê? Que muitas dessas práticas do hinduísmo, principalmente relacionadas à meditação, mindfulness, dentre outras coisas, vêm com esse propósito, o propósito de fazer com que o ser humano se conecte com o ser espiritual verdadeiro, a realidade última, trazendo a ideia de que não existe um Deus pessoal, não existe um Salvador pessoal, não existe pecado, não existe verdade absoluta, não existe nada disso, e que você só precisa produzir o karma bom para se reencarnar em algo melhor até se unir, né, com a alma universal, que é a realidade última. Para a gente não se alongar muito no hinduísmo, eu vou passar agora para o budismo. Tá? O budismo é um pouco parecido com o hinduísmo, só que segue um caminho um pouco diferente, principalmente quando se trata de Deus, tá? De Deus. Para o budismo, Deus não é importante, não faz assim diferença se você adora ou não a um Deus, ele não é importante nesse processo de libertação final. Também trabalha a mesma ideia de reencarnação. Então vamos lá, vou abrir aqui na página correta do budismo, né, que a gente vai entender aqui. Ó. Por meio do desenvolvimento da moral, da meditação e da sabedoria, você pode alcançar o nível mais alto, a verdadeira natureza da realidade. Essa filosofia religiosa inclui os conceitos de encarnação, karma, alcançar o nirvana e libertação absoluta. Então, é muito parecido com o hinduísmo. O hinduísmo ele é um pouco mais detalhado sobre essa questão da libertação final, né, que ele vai tratar a ideia da alma individual e da alma universal e a união das duas. O budismo ele vai falar do nirvana, que é esse estado de libertação final, em que a pessoa ela alcança a iluminação. A palavra Buda significa o iluminado, e o primeiro Buda é aquela imagenzinha daquele homem gordinho e tal, sentado, meditando. O nome dele é Siddhartha Gautama. Deixa eu ver se pronunciei certo aqui. Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama. Ele foi o primeiro Buda, o primeiro iluminado. Então aqui nesse livro tem um pouco da biografia dele, que é contado pela tradição dos budistas. Tem vários livros escritos. E trabalha também essa ideia da libertação final. O nirvana, que é o estado final de libertação. Vou ler aqui um pouco sobre isso. Ó. Nirvana é o estado final de libertação do ciclo relacionado à vida com sofrimento.
maior parte das vezes não é possível descrevê-lo. Não tem como descrever exatamente o que é o Nirvana. Você pode dar uma pesquisada e estudar, entender, procurar entender um pouco mais sobre isso. Aqui na página 222 do livro, é bem interessante que ele fala sobre a meditação, tá? A meditação é a prática central da religião para os budistas. Ela é o processo por meio do qual os budistas buscam uma compreensão da verdade sobre a natureza da realidade. É o meio para se obter o Dharma. Então, vamos lá. Só mais um trechinho aqui, ó. Por meio da meditação, porém, os budistas procuram despertar a fonte do poder espiritual existente no interior deles, usualmente referindo como natureza Buda interior. Então, a meditação, o processo de meditação, da pessoa ficar ali meditando, está relacionado a essa busca do espiritual, que está dentro da própria pessoa. O foco é o homem, o foco é o ser humano. Deus está fora, não existe um Deus pessoal, e se existe, ele não é importante nesse processo. Você é o seu próprio Deus. Você trabalha para que você possa melhorar cada vez mais e alcançar essa libertação final. Então, são duas religiões, o budismo e o hinduísmo, que vão eliminar por completo todos os conceitos que a gente tem de quem é Deus, do pecado, das verdades absolutas. Nega tudo isso. Tudo isso voltado o quê? Para uma espiritualidade holística, onde tudo está conectado, Deus é tudo, tudo é Deus, você vai procurar se conhecer. E aí tem muitas coisas, muitas ações que essas pessoas fazem, aí você pode dar uma lida depois para entender melhor. Eu vou disponibilizar esse material para você estudar mais sobre esse tema. Eu estou resumindo, aqui é o resumo do resumo do resumo. São religiões que são riquíssimas em detalhes, aí eu só estou passando aqui, né, o superficial para nós entendermos aqui, porque está vinculado à lição. E, por último, eu vou falar sobre a nova era. A nova era já é algo que, vamos dizer assim, bebeu na fonte dessas religiões e foi um conceito que espalhado pela sociedade em que as pessoas realmente começam a buscar o espiritual dessa forma, seguindo a mesma lógica do budismo e do hinduísmo. Tá? Eu vou só abrir aqui rapidinho um trecho para a gente entender. Só que ela vem com alguns conceitos inovadores, né? Por exemplo, a nova era, eles dizem o seguinte, que existem várias eras, e essas eras elas são momentos diferentes que que a humanidade passa. Tá? Eles creem que a humanidade evoluiu dentro de 4 eras, cada uma compreendendo 2.150 anos. Então tem a era de Touro, que vai do ano 4.304 a 2.154. Aqui o escritor aqui desse livro, esse livro aqui, ó, é Seitas e Heresias do Nosso Tempo, de Jaziel Guerreiro Martins, publicado pela AD Santos. Esse outro aqui, Guia de Seitas e Religiões, é do Bruce Stam, publicado pela CPAD. Eu não sei se ele está disponível na CPAD. Mas aqui ele fala o seguinte, que teve esse período, depois teve a era de Carneiro, que foi 2.154 ao ano 4 a.C., então eles dizem que quem inaugurou essa era foi Moisés, tá? E quem findou ela, inaugurando a nova era, que é a era de peixes, foi Jesus. Olha só, está muito vinculado ao cristianismo. Então a primeira era está vinculado aos egípcios, tá? Porque os egípcios tinham o deus, né, que eles adoravam, tinham a vaca como deusa da fertilidade. Observe que o povo de Israel, quando sai do Egito, eles constroem o bezerro de ouro. Então está vinculado a uma divindade egípcia. Moisés destrói esse bezerro de ouro. Segundo eles, isso simboliza o fim da era de touro e o início da era de carneiro. O carneiro também estava relacionado muito à cultura judaica, de sacrifícios que eles realizavam. E aí chega no nascimento de Cristo, no 4 a.C., e ali Jesus inaugura a nova, né, era, que é a era de peixes. Então Jesus Cristo seria o avatar dessa era, inaugurando-a. Ele deu evidência disso, chamando os apóstolos para serem pescadores de homens, né, fazendo isso alusão a uma humanidade pisciana. Né? Por causa de Jesus, o povo dominante durante esse período seria o povo cristão. Então o símbolo mais antigo do cristianismo é o símbolo do peixe. Segundo eles, estamos vivendo a era de peixes. Essa era, ela é um pouco turbulenta, realmente muitos problemas que eles vão, né, relatar aí. Ela vai passar e nós vamos entrar na era de Aquário. Então tem toda uma preparação para entrar na era de Aquário, que vai começar no ano 2146. Então os defensores da nova era, eles vão dizer o seguinte, não se preocupe, está passando essa era, segundo eles o cristianismo vai ser extinto,
vai ter uma nova ordem mundial, né? E a palavra de ordem é que a Terra se transforme numa aldeia global, vivendo essa nova ordem no regime cosmocrático, né? Então, a ideia é essa ideia que as pessoas falam de um governo universal, um governo mundial. A gente interpreta essa ideia como a manifestação do anticristo, que tem a ver com o fim dos tempos e com a vinda de Jesus em glória, inauguração do milênio. Já o pessoal da nova era vai dizer não, vai ter esse governo universal, mas vai ser um período de paz, de harmonia e tudo mais. Observe que tem um certo vínculo aí, e os defensores da nova era, os criadores dessas teorias, eles bebem na fonte do cristianismo, tá? Eles leem a Bíblia e depois saem inventando esse monte de baboseira por aí. Conforme a doutrina da nova era, o novo espírito será derramado sobre o mundo, o qual conduzirá os homens à nova era a uma expansão da consciência com a ajuda da meditação, da yoga e etc. Ou seja, da espiritualidade holística. E esta aspirada iluminação capacitará os seres humanos a viver uma vida sem dificuldades e problemas. Então esse conceito de divindade para eles, né, do movimento da nova era, é um conceito panteísta hindu. Eu estava falando, né, a nova era bebe na fonte dessas religiões, tá, do panteísmo, quer dizer, do hinduísmo, do budismo, do shintoísmo, dentre outras. Tá? Então, assim, para eles, né, cada coisa que existe é constituída da essência divina, Deus e o todo absoluto, do qual todas as coisas são parte. Tá? O movimento Nova Era rejeita categoricamente as tradições religiosas judaico-cristãs, porque tanto os judeus como os cristãos acreditam no único Deus. Então eles negam essa ideia do único Deus, se consideram pessoas mais evoluídas, né, porque eles têm um conhecimento superior e dizem que Deus é tudo e tudo é Deus. Do ponto de vista deles, o homem é o seu próprio Deus, então o homem vai buscar, né, essa conexão com o universo e tudo mais. Enfim, né, sobre salvação, por exemplo, eles vão dizer o seguinte, que o homem pode salvar-se a si mesmo encontrando sua verdadeira identidade através de uma expansão da consciência. Então, quando o indivíduo tiver se desenvolvido a um determinado nível de perfeição, ele é dissolvido no nirvana, que tem a ver com o budismo. Tá? E a sua existência pessoal é extinta, sendo então a pessoa absorvida completamente pelo Espírito Deus da força e do poder. Então eles não têm essa salvação do entendimento cristão. A salvação do ponto de vista deles é essa libertação desse ciclo de reencarnação, conexão com o nirvana, que o ser humano, quando chega nessa iluminação final, ele se conecta com a alma universal, com a força universal e tudo mais. Tá? Tem muita coisa. Infelizmente não dá pra gente falar aqui tudo, né? Deixa eu ver se tem mais alguns detalhes aqui, que eu acho que entra bem no final desse livro aqui, ele fala algo bem interessante, né? A Nova Era e a Igreja. Entra bem aqui no final da nossa revista, porque assim, a nossa revista vai defender aqui no final as verdades sobre Deus, sobre Jesus Cristo, sobre a Bíblia. Eu não vou ler as passagens bíblicas por causa do tempo, mas quem já assistiu minha primeira aula, a gente coloca os slides com os versículos e você pode conferir, tá, os versículos aí. Então, essa verdade fundamental de que só existe um Deus verdadeiro, fora a parte da criação em que nós nos relacionamos com ele. Isso é uma verdade bíblica. Eles vão negar isso aí, questão da verdade absoluta, enfim. Mas olha só o que ele coloca aqui. Ó. Dentro da igreja, muitas vezes, essas ideias da nova era têm entrado de maneira bem sutil. Por exemplo, o cristão passa a ver como alguém que tem autoridade sobre todas as coisas, que pode ordenar qualquer coisa. Isso acontece exatamente como é usado o pensamento positivo na nova era. Então, na nova era tem a ideia do pensamento positivo. Você pensa positivo, você ordena e você consegue aquilo. O que acontece dentro das igrejas neopentecostais, muitas vezes? Você tem que ordenar, tem que exigir de Deus e tal, aquela coisa toda. Isso aí é um conceito da nova era, tá? Não é bíblico, não. A outra prática da nova era que influencia a igreja é a projeção astral. Arrebatamentos ao céu, ao inferno, viagens espirituais em naves fabulosas, passeios místicos ao mundo celestial. Então, quando vê alguém com essas visões mirabolantes, não, porque Deus me arrebatou e eu fui isso, fui aquilo, cuidado, isso tem a ver também com a nova era. Tá? Então, ele faz uma análise bem interessante aqui, né, que o povo brasileiro é muito inclinado ao misticismo, em parte devido à influência do espiritismo. Então, enfim, a gente tem que tomar muito cuidado para que esses conceitos não entrem dentro da igreja.
Tem igrejas por aí que eles já começam a tratar a oração, né, como se fosse uma meditação. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A meditação, segundo a espiritualidade holística, é a busca desse eu interior, a pessoa se encontrar com o ser espiritual supremo, seja a alma universal, seja a sabedoria do universo, seja o que for. Tem vários nomes por aí. Mas esse é o processo de meditação, algo feito do homem, pelo homem, para o homem. A oração é diferente. A oração é uma comunicação com Deus, que está à parte te ouvindo. Você não é nada, é um pobre, coitado, pecador, que depende do seu Criador. Então a oração é um ato de humilhação, de reconhecimento da grandeza de Deus, das nossas necessidades. Deus já sabe o que você está precisando, mas você ora, mostrando que a sua necessidade, que você é pequeno diante de Deus. Você não tem que ficar de braço cruzado exigindo de Deus, porque Deus sabe, então ele tem que me dar. Não. Então a oração é esse ato de humilhar-se diante do Criador. Então quem defende a espiritualidade holística não tem humildade para orar. Só quer, fazer esse tipo de meditação, prática de yoga, isso e aquilo, e não busca o Deus verdadeiro, não busca a adoração verdadeira. Então, assim, todo tipo de espiritualidade que então tem Cristo no centro, que a adoração não esteja vinculada a Jesus Cristo, ela é falsa. E a gente tem que recusar. E como que a gente combate isso? Pregando o Evangelho. Então o verdadeiro Evangelho, a pregação do verdadeiro Evangelho é que vai mostrar para o mundo a verdadeira espiritualidade. Então o mundo precisa conhecer a verdadeira espiritualidade. E nós só vamos conseguir fazer isso pregando o verdadeiro Evangelho. Amém? Então vou encerrar aqui. Eu sei que essa aula é uma aula muito rica em conteúdo, muita coisa. Não dá para você transmitir tudo isso na sua classe da EBD, mas eu espero que essas ideias elas possam ter clareado um pouco mais o seu entendimento sobre a lição e que você possa se aprofundar mais ainda. O livro de apoio ele também faz uma abordagem bem interessante, se você puder ler é bom, mas que aqui todos nós possamos crescer em graça e conhecimento, buscando conhecimento nos livros. Aí eu vou deixar o material disponível para download. A paz do Senhor, até a próxima aula.